Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para os alunos do terceiro ano e também dos cursos pré-vestibular. Bom, hoje nós vamos iniciar a nossa revisão Enem. A nossa revisão Enem em Sociologia começa a partir de assuntos que foram trabalhados nas semanas que antecederam, que tangem, a preocupação do conteúdo de sociologia brasileira, mas principalmente o que reforça a ideia de identidade. O exercício 1 fala sobre a questão das fronteiras, e eu vou aproveitar o exercício 1 para abrir assuntos que tangem a ideia de fronteira, pensando na identidade nacional, bem também na identidade cultural, e depois, no exercício 2, nós vamos trabalhar aí um conceito muito famoso, que é o conceito do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Como recomendação de aprofundamento desses dois assuntos, porque na semana que vem a gente passa por um tema que é o mundo do trabalho, vamos falar um pouquinho mais também sobre política e sociologia, na verdade política na prática, que são os movimentos sociais. Nós vamos dar um enfoque aqui nessa primeira aula de revisão para a sociologia brasileira e a questão da identidade do brasileiro. E, inicialmente, também uma preocupação sociopolítica, que é a divisão das fronteiras e a influência na formação da identidade nacional, bem também como da identidade cultural. Então, bora lá. Eu fiz algumas anotaçõezinhas, uma lousinha digital que acompanham também, então, as nossas aulas. Então, juntamente com o exercício, eu quero ponderar alguns assuntos que são muito importantes e que vão ajudar nas resoluções de exercícios que competem a esse tema. Então, para os alunos que são do terceiro ano, bem também como os alunos do Alfa, eu gostaria de propor uma tarefa mínima, a tarefa mínima da página 406, exercício 1 e o exercício 2, que competem ao tema 1. O tema 1 chama-se Sociedade Contemporânea, o Brasil e o Mundo. Então, a gente vai pensar a sociedade brasileira a partir de dinâmicas que são globais, principalmente a partir da ideia da globalização, dentro desse tema. Bom, e também uma tarefa complementar. A tarefa complementar do tema 1, Sociedade Contemporânea, o Brasil e o Mundo, está na página 409, é o exercício 1 e o exercício 2. Então, só para sintetizar, eu quero os exercícios 1 e 2, 406, 1 e 2, 409. Essas indicações de tarefa mínima é uma forma da gente tornar mais eficaz e produtivo os estudos da revisão. Então, bora lá, vamos fazer a leitura do texto 1 e iniciar a nossa revisão. Veja bem, texto 1 do Enem. As fronteiras, ao mesmo tempo que separam, elas unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto também do conflito. Então, esse é um texto do Cunha, Terras Lusitanas e Gentes do Brasis, a nação e o seu retrato literário. E depois a gente tem o texto 2. O texto 2 é um texto do Bauman, falando sobre a globalização. Olha que maluco. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mão dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente as suas raízes. Nesse caso, o Bauman ele vai pensar sobre o conceito de globalização frente ao conceito de fronteira. Como que as fronteiras elas vão ser ressignificadas a partir dos movimentos dos capitais internacionais, dentro do contexto da globalização do século XXI. E como é o Bauman, ele vai acabar fazendo uma crítica. Mas, inicialmente, eu queria, como eu disse para vocês, voltar na luzinha e conversar um pouquinho sobre o conceito de fronteira. O conceito de fronteira, ele pode aparecer tanto em história, formação do Estado moderno, pode aparecer também tanto em geografia, dentro de uma compreensão mais física, Mas aqui na sociologia, a gente diz que as fronteiras são marcadores de identidade.
Por meio das fronteiras, eu tenho a marcação das etnias, então eu posso ter identidades do tipo cultural, estabelecendo fronteiras, onde cada um é separado a partir das suas crenças culturais, da sua etnia, como um conceito mais abrangente. E eu também tenho as fronteiras, né? Esse marcador de identidade gerado pela fronteira, que é a ideia da identidade nacional. A identidade nacional, ela une o aspecto cultural mais ao aspecto político dessa divisão institucionalizada. Então, a fronteira, aqui na sociologia e também lá na GEO, ela é um instrumento político do Estado, né? Esse de delimitação do seu poder. E esse instrumento, ele é efetivado pelas instituições que existem dentro desse Estado. Bom, as fronteiras, elas são áreas estratégicas, pensando em questões de recursos materiais, né? As fronteiras, elas definem a relação entre os estados. Então, por meio do conceito de fronteira, nós temos a instituição da nacionalidade, o que distingue o brasileiro de um uruguaio, o brasileiro de um argentino. Dentro da noção também das fronteiras, nós temos a definição das etnias, né, como propriamente dito. A gente vê que o Brasil, o Estado brasileiro, existe uma identidade nacional, mas dentro dessa identidade nacional é repleto de etnias, como por exemplo as etnias indígenas e as etnias afro-brasileiras. Sendo assim, a relação, né, entre os estados, eles estão envolvendo a nacionalidade, as etnias, bem também como as nossas identidades. Uma preocupação da sociologia brasileira, até então estudada por nós, é saber o que é o brasileiro, né? Qual é as raízes, qual é a influência da miscigenação, qual é a influência da colônia portuguesa, enfim, todas essas transformações que envolvem a miscigenação, que é uma particularidade histórica do Brasil, vai ser colocado aí em relação para discutir a questão da identidade nacional. Bom, então a gente vê que o assunto das identidades, juntamente com a questão das fronteiras, trazem explicações de ordem simbólica, ou seja, muitas vezes aquilo que é colocado como uma identidade nacional acaba agredindo simbolicamente outros grupos que pertencem à nação. Como, por exemplo, o Brasil desenvolve uma identidade nacional muito voltado ao branco, ao europeu, enquanto as outras etnias, enquanto as outras matrizes culturais são aí colocados como minoria e têm a ideia de desaparecerem em relação àquilo que é destacado pela política de construção da identidade nacional. Uma implicação dentro do campo das identidades, consequentemente, dentro da própria cultura. Bom, então vamos lá. Vamos voltar ao exercício e ver o que ele quer de nós. A pergunta: a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a... Então, a fronteira ela ganhou um outro significado. As fronteiras, ao mesmo tempo que separam, unem, articulam, por elas passando discursos que legitimam a ordem social quanto do conflito. Então, elas legitimam a ordem entre dominados e dominantes dentro de um território quanto ao conflito de interesses, ao conflito de poder. Beleza. E o texto 2 é um texto do Bauman falando que as últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro, então, e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andem de mão dadas com a pressão para cavar novos poços, erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem fisicamente ou espiritualmente as suas raízes. Falando de um aspecto, né, da mundialização, desse capitalismo dependente, enfim. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a liberação da circulação das pessoas, a predominância dos limites colocados pela natureza, os limites naturais, a supressão de obstáculos aduaneiros, what the fuck, e depois a desvalorização da noção de nacionalismo e a seletividade dos mecanismos segregadores. Então, esse novo significado contemporâneo da ideia de fronteira leva a gente a compreender que a fronteira é a liberação das pessoas, a predominância dos limites naturais. A gente vê o problema da imigração e a gente vê que os limites naturais eles não são suficientes. Existem ainda as fronteiras imaginárias que delimitam, né, os espaços de cada Estado nacional. Supressão
dos obstáculos aduaneiros. Eu falo para vocês que a questão do vocabulário é sempre muito importante, eles apostam nessa ideia, né? A gente saber aí o que é o aduandeiro. E o aduandeiro está ligado à ideia de alfândegas. Então, a supressão dos obstáculos colocado pelas alfândegas. A gente vê essa supressão? Existe ainda essa relação? Isso é dito no texto? Bom, e depois a D, desvalorização do conceito de nacionalismo. Existe a desvalorização do conceito de nacionalismo? Faz parte, né? É uma análise que o aluno está situado, faz parte do nosso mundo contemporâneo. Existe uma grande valorização aí da noção de nacionalismo, de se pertencer a uma nação, né? A nossa identidade nacional tem como base ainda a nação que nós pertencemos e todas as suas matrizes culturais. E por último, seletividade dos mecanismos de segregação. Então, ele está falando assim, é necessário cavar novos poços, erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física e espiritualmente as suas raízes. E a alternativa correta dessa questão é a seletividade de novos mecanismos segregadores, que é uma forma de segregar, né, o povo, as pessoas que pertencem àquele estado, as individualidades. Então, a ressignificação contemporânea da fronteira compreende a seletividade dos mecanismos que irão segregar as pessoas dentro do território. Beleza, gente? Tranquilo. Um exercício um pouco, vamos dizer assim, abstrato inicialmente, contando com um pouco do nervosismo, contando com um pouco do processo do vestibular. Às vezes a gente não está tão presente, tão focado para entender as intenções abstratas ou objetivas de cada questão, mas eu falo para vocês que assuntos que tangem principalmente aí ao Bauman vão trabalhar a ressignificação, vão trabalhar a ideia de que alguns conceitos se transformam perante a força e o dinamismo do capital e propriamente da modernidade. Então, bora lá para o exercício number 2. O exercício number 2, vamos lá. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e como hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. Olha essa informação contemporânea. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Olha que interessante também esse texto para a gente ver uma forma de juntar, né, o conceito que a gente tem dos sociólogos para colocar a nossa argumentação. A pessoa que escreveu, né, a notícia nesse caso, ela está falando que não existe democracia racial nem de longe no Brasil, né? E ali, quando ele fala a democracia racial apregoada pelo Brasil, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais. Então, levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra que em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político, homofobia. Foram identificadas 393 mil menções, sendo que 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. Então, ele está falando que faz parte aqui do ser brasileiro na internet essa postura de hater, né, como a gente chama. Então, ao abordar a postura do internauta brasileiro, hater total, mapeada por um meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto ele minimiza o alcance da comunicação digital, falando que a comunicação digital não está alcançando o que ela deve ter alcançado. O texto ele refuta ideias de preconceito sobre o brasileiro, preconcebidas sobre o que é brasileiro, refuta. Ele nega ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Eu acredito que muitos alunos, ao ler ali a parte do Gilberto, podem ir também para essa alternativa. Depois, relativiza responsabilidades
sobre a noção de respeito? Relativizar, separar, diferir no tempo e no espaço uma visão ou outra sobre o que seria respeito para o brasileiro, o que seria respeito na internet, por exemplo. A gente não vê isso no texto. Depois, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Dá exemplos de modos de ser do brasileiro? Pode ser, o aluno pode confundir. E expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Então, por mais que a gente estude, a gente não iria conseguir reverter esse comportamento. Então, bora lá. Eu fiz algumas anotaçõezinhas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre elas com vocês. Só um momentinho. Bora lá. Então, eu coloquei aqui, eu resolvi que nesse exercício a gente ia dar uma ênfase sobre a ideia da identidade do brasileiro e também sobre um conceito muito importante que pode vir a ser cobrado. Eu acredito que tanto em questões de múltipla escolha, quanto também em questões do tipo dissertativas. Então, o que é o Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda? Eu fiz uma listinha, deixei um resuminho legal para a gente falar sobre um dos sociólogos que se preocupam muito com a questão da identidade do brasileiro. Como o texto próprio diz, coloca o Gilberto Freire, a ideia da democracia racial, como seria a relação entre essas identidades. Depois a gente tem o Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. O Roberto da Mata vai falar muito sobre a identidade do brasileiro dentro da política, né? Dentro do universo normativo, das leis. Ele vai falar sobre lei que pega, lei que não pega, você sabe com quem você está falando. Nós temos o complexo do vira-lata, do Nelson Rodrigues. Nós temos também um senso comum sociológico que a gente chama de lei de Gerson, falando que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, e isso seria um traço da nossa identidade brasileira. Mas bora lá, vamos voltar para o Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda escreve o livro Raízes do Brasil, onde ele vai definir um tipo ideal, né, que seria um arquétipo, uma generalização do modo de agir do brasileiro. E ele vai falar que o homem cordial tem as suas origens no patriarcalismo, bem também como origens no patrimonialismo. Fala que o homem cordial ele é dominado pelo coração, extremamente passional. Quando o Sérgio Buarque de Holanda fala isso, ele está falando que o brasileiro ele é meio duas caras, ele é meio dual. Ele é bom com os amigos e duro com os inimigos, mas sempre agindo através de aspectos passionais, através do coração. Vocês vão ver que uma das características ali aponta de que o brasileiro ele não é muito, vamos dizer assim, não preza muito pela racionalidade. Consequentemente, ele só pode ser muito mais passional. Beleza. Comportamento de aparência afetiva, o brasileiro vai através da familiaridade, da amizade, tentar, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, aí, quebrar hierarquias, regras, normas. Então, não existe a distinção entre o público e o privado. Essa característica do homem cordial, essa não distinção entre o público e o privado, ele compete a essa característica que é o patrimonialismo. Então, se você vai fazer uma questão de segunda fase, já se atente para essas características para você deixar uma argumentação bem rica, beleza? Então, o homem cordial, ele estabelece relações de amabilidade, né? Nossa, os estrangeiros acreditam que o brasileiro é cordial quase que por natureza, porque ele estabelece relações muito ligadas a essa falsa amizade, como eu coloquei aqui, uma amizade teatral, uma proximidade muitas vezes informal. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é pouco afeito à razão, como eu disse, muito mais passional, muito mais coração, e aos rituais, aos procedimentos normativos, né? E depois também, o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é avesso às hierarquias, bem também
né, através da leitura do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai falar que o homem cordial faz essa cordialidade como uma tentativa de mascarar a desigualdade presente nas relações, né, através da proximidade, através da informalidade e através da amizade teatral. Então, o brasileiro é dual, duas caras, usa uma máscara, quando na verdade, né, toda essa estratégia seria um jeitinho dele colocar seus interesses privados frente aos interesses do tipo coletivos. Eu queria que vocês fizessem a tarefa mínima como uma forma de vocês tornarem esse conteúdo mais produtivo que fala sobre o homem cordial. Então vamos voltar lá para o exercício. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, né, deixa eu voltar aqui também. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto ele minimiza o alcance digital, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, relativiza, exemplifica conceitos contidos e expõe a ineficácia dos estudos. Então, segundo a nossa bagagem, também a nossa interpretação de texto, nós iríamos concluir que a alternativa correta desse exercício é a alternativa B de Bianca, Beautiful Again. Bom, pessoal, muito obrigado por participar dessa vídeo revisão. Na semana que vem a gente retorna presencial e até lá então. Uma boa semana mais curtinha para vocês. Fiquem bem, se mantenham saudáveis e bora lá. Chama no Enem, chama nos vestibular, que a vaga é nossa. Tchauzinho, gente. Um grande abraço para vocês.